Bom, não é uma novidade para ninguém que o produto bruto do mundo despencou neste ano, particularmente do G20, porque aí, é claro, há um impacto na economia mundial. Se as principais economias sofrem, se reduzem seu consumo, sua capacidade de produção e de exportação, se tem menos gente consumindo produtos importados. Então isso afeta o mundo inteiro, é claro, principalmente quando falamos da principal economia do mundo e principal mercado individual, os Estados Unidos. Digo individual porque há, por exemplo, o mercado do bloco europeu, né, que também é gigantesco. Agora, com exceção da China, todos os países do G20 tiveram queda do PIB no segundo trimestre deste ano. Mas e a China? Bom, a China teve um despencar considerável no primeiro trimestre, né? Obviamente ela sentiu antes os efeitos. E aí teve uma recuperação considerável no segundo trimestre. E nesse caso vale notar dois aspectos. Primeiro, que o mercado interno da China, já no segundo trimestre, ele aumentava a sua demanda. A demanda interna crescia, inclusive por produtos, claro, que a China importa. E a China, como sabemos, importa muito, principalmente para o seu setor industrial, e importa minérios, desde os menos nobres até os mais nobres e que são usados em alta tecnologia, e o Brasil é um grande fornecedor, assim como vários países africanos que hoje têm forte presença de dinheiro chinês, de capital chinês em investimentos na África. Há inclusive algumas dificuldades para a China em lidar com descontentamentos internos na África. Na África há muitos países em que há um certo descontentamento com o crescimento incontrolável da influência chinesa. E, ao mesmo tempo, a China, claro, continua importando muito alimento, não só pela sua população gigantesca, mas também para a alimentação animal. E aí entra de novo o Brasil como grande fornecedor. E é claro também que maior demanda chinesa e diminuição do consumo interno faz com que muitos produtores optem pela exportação, já que há abertura de mercado para seus produtos na China. Por outro lado, muita gente faz a pergunta pertinente, racional, lógica. Mas como a China conseguiu ter crescimento de exportação, não de importação, isso é interessante, o que mostra que o mercado interno chinês não se recuperou plenamente. Longe disso, hein? Longe disso. Mas, mesmo não tendo recuperado o seu nível de importação, que é fundamental para a sua indústria local e exportadora, como a China conseguiu aumentar as exportações se os mercados onde ela vende, porque para você vender alguém tem de comprar, e os mercados onde a China consegue mandar seus produtos, e alguns são inundados por produtos industriais chineses, né? Dos mais banais até os mais sofisticados, como ela conseguiu aumentar a exportação se esses mercados diminuíram, se houve redução na demanda, na procura nesses mercados? Simplesmente botando para escanteio concorrentes, não é? Então a China consegue colocar, seja usando dumping, seja usando truques cambiais, seja usando aumento da produtividade e barateamento do seu produto, ela consegue colocar para escanteio concorrentes de produtos industriais, inclusive no mercado dos Estados Unidos. Apesar de toda a atenção que vem desde o ano passado e que cresceu muito este ano, até por motivos eleitorais nos Estados Unidos, entre China e Estados Unidos, não há dúvida que o mercado americano continua absorvendo, comprando, levando muitos produtos industriais chineses. E o Brasil, por exemplo, que ao mesmo tempo em que é fornecedor para a China de alimentos e minerais, concorre com a China, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos. Concorre com a China, por exemplo, no mercado argentino, e ao mesmo tempo concorre com a Argentina no mercado chinês. É assim que funciona, não é? É natural isso. Só que a China, com a sua capacidade de usar dumping
e simplesmente ignorar reprimendas da Organização Mundial do Comércio. E, ao mesmo tempo, usar truques cambiais para deixar o seu produto mais barato em dólar e, ao mesmo tempo, conseguindo aumentar a produtividade, muitas vezes por métodos que desrespeitam os princípios que já são considerados desde o início do século XX no que se refere a relações de trabalho, a relação entre capital e trabalho. Há uma exploração do trabalho na China que, por exemplo, não seria aceita na Alemanha, na Áustria, na França, no Reino Unido. Não seria aceita, mesmo no Brasil, onde ainda há uma precariedade. Aliás, tem aumentado a precariedade na relação entre capital e trabalho no Brasil, mas mesmo no Brasil há regras, há limites, há determinações legais que impedem, por exemplo, o nível e o tipo de exploração que se faz no parque industrial chinês. Então é claro que a China é um caso à parte. Foi a maior queda da história do grupo de países que compõem o G20, grupo das principais economias do mundo. Houve uma comparação divulgada hoje pela OCDE. E, na média, a economia do G20 encolheu 6,9% em relação ao primeiro trimestre deste ano, que já não foi uma maravilha. E aqui está um número importante, 9,1% em relação ao segundo trimestre do ano passado, ou seja, segundo trimestre de 20 comparado com o segundo trimestre de 19. Essa é uma comparação até mais relevante porque ela, obviamente, considera fatores sazonais e isso tem sempre um impacto inevitável em termos de produção. Então, a agricultura e mesmo a indústria, ela tem fatores sazonais importantes, claro que a agricultura muito mais. E, de todo modo, na comparação segundo trimestre de 20 com 19, o tombo é de 9,1%. Isto não é brincadeira. Não se pode imaginar nem esperar uma recuperação rápida da tarde para a noite depois de um tombo como esse. Por que o declínio é menor em relação ao primeiro trimestre de 20 do que em relação ao segundo trimestre de 19? Porque o primeiro trimestre de 2020 já trazia, em áreas importantes da economia global, uma redução em razão já dos efeitos da pandemia. A Europa, ainda no primeiro trimestre, começou a sofrer, e mesmo o Brasil, em março, já havia impacto da pandemia na economia. Nada que se compare a abril. Aliás, abril é o mês do grande tombo, em termos de Brasil e em termos de G20. Na China, ao contrário, abril já era o início de uma recuperação, porque eles sofreram antes os impactos econômicos e sociais da pandemia. A redução no segundo trimestre foi muito maior que a registrada no primeiro trimestre deste ano, de 13,5% sobre o trimestre anterior e 1,7% em relação ao primeiro trimestre de 2019. O tombo recorde coincide com o momento de maior número de mortes por coronavírus na maior parte dos países do G20, ou seja, abril. Então, abril, nós tivemos números trágicos em termos de contaminação e de mortes nos países que compõem o G20 e também, claro, na economia. A economia dos países que compõem o G20 sofreu como um todo seu grande baque em abril. Grande parte adotou confinamento durante quase todo o segundo trimestre. A queda de 6,9% em um trimestre é também o quádruplo da redução de 1,6% no auge da crise financeira no primeiro trimestre de 2009. Não há dúvida que essa é uma crise muito maior do que aquela, não é? E a comparação pode ser feita com 1929, quando houve o craque da Bolsa de Valores. Mas, na verdade, ali havia menos instrumentos para uma recuperação rápida, porque a tecnologia, ao mesmo tempo em que, às vezes, e principalmente em alguns segmentos da produção,
ela é um problema porque ela produz desemprego, ela provoca desemprego. As máquinas tomam lugares de gente, mas ao mesmo tempo a tecnologia traz uma velocidade maior na recuperação e na retomada da engrenagem econômica. Então, esse é um fator que traz uma diferença decisiva na crise atual com aquela crise do final dos anos 20 do século passado, início dos anos 30. Uma crise que, na verdade, já trazia consequências da Primeira Guerra Mundial e que favoreceu, inclusive, mas isso já antes da crise, já em 1922, favorece o surgimento de regimes populistas e alguns que avançam do populismo para a ditadura, como aconteceu na Itália de Mussolini e depois, em 1933, com a Alemanha de Hitler. E tivemos, inclusive, era um momento de forte discurso nacionalista, de um impacto do discurso nacionalista. Não foi à toa que tivemos fenômeno parecido no Brasil com o getulismo e depois, mais tarde, com o peronismo na Argentina. Era a combinação de nacionalismo, populismo e, ao mesmo tempo, regimes que, na América do Sul, davam piscadelas para o nazifascismo e, ao mesmo tempo, adotavam mecanismos de repressão e de opressão internos, né? A China, que saiu antes do confinamento e cresceu 11,5% no segundo trimestre, isso aqui é em comparação com o primeiro trimestre. Ela teve uma queda no primeiro trimestre de 10%. 10%. Descontado o que aconteceu na China, as outras 17 economias encolheram, na média, 11,8%. Bom, mas estão faltando duas, exatamente, a Argentina e a Arábia Saudita. Não há números disponíveis. Aliás, a Argentina, ela tem sonegado informações numa série de situações durante este ano. O governo de Alberto Fernandes, porque o que aconteceu na Argentina, ao contrário do Brasil, não houve, por exemplo, sessões da principal corte argentina, como aconteceu no Brasil. A corte brasileira tem feito suas sessões, tomado suas decisões, o Supremo Tribunal Federal, nas sessões virtuais, né, com uso de computador. Na Argentina isso não ocorreu. Eles entraram em novo recesso. E, importante, o parlamento argentino entrou em recesso. Os deputados não tinham como se reunir e não havia possibilidade de usar a tecnologia para essas reuniões virtuais, como tem acontecido no Congresso brasileiro. Ou seja, Alberto Fernandes ficou solitário em cima do palco, não é? E passou a reger sozinho tudo o que acontecia. Decisões econômicas, decisões de combate ao coronavírus e a seus efeitos econômicos e sociais. E houve a imposição de um confinamento que já está sendo claramente desrespeitado, principalmente na província de Buenos Aires. Aliás, tivemos na semana passada uma manifestação, porque é bom lembrar, há uma polícia em Buenos Aires e há a polícia da província de Buenos Aires. A polícia da província de Buenos Aires é que se manifestou diante da residência de Alberto Fernandes e do Palácio Presidencial. E, ao mesmo tempo, cresce, preocupante isso, porque cresce consideravelmente o número de mortos na Argentina. E quando você toma o número de mortes por 1 milhão de habitantes, o número na Argentina é muito ruim. E, ao mesmo tempo, até por estar há tanto tempo, agora ele começa a reunir governadores, líderes partidários, inclusive da oposição, mas o fato é que Alberto Fernandes tem sonegado informações sobre a economia argentina. E a Argentina precisa muito de explicar a sua situação econômica ao mundo, porque ela precisa de dólares, ela precisa de investimentos externos. A Argentina, de novo, entrou em moratória técnica em relação aos seus credores internos, que tomaram um calote inesperado, não é? Então, a ausência de números da Argentina é muito preocupante para a Argentina, porque é claro que isso dificulta ainda mais pacotes de ajuda ou de investimento que poderiam vir do exterior.
E a Arábia Saudita também não chega a ser surpreendente, apesar dos movimentos de modernização econômica no reino. É claro que a ditadura saudita continua levando a vida da maneira como entende que deve ser, ou seja, dando explicações quando acha que é relevante, importante dar explicações, e deixando de dar explicações quando considera que isso é ruim, que as suas informações poderiam ser negativas, poderiam ser recebidas negativamente. E a Arábia Saudita também precisa muito de investimento externo para tentar diversificar a sua economia. Há uma decisão do Mohammed bin Salman, que é príncipe, não é rei, mas é ele quem governa de fato a Arábia Saudita, de diversificar a economia para que haja uma dependência cada vez menor do petróleo. Tentou levar a Toyota para lá, não conseguiu, porque a Toyota não viu, pelo menos a curto prazo, a possibilidade de ter um mercado interno importante. Os países mais atingidos, a Índia com 25,2%, o Reino Unido com 20,4%, tombos gigantescos, né? A Índia levou um tombo de 25,2%, o Reino Unido de 20,4%. No caso do Reino Unido também, já considerando reflexos da sua decisão, da decisão da maioria do seu povo de sair da União Europeia. O PIB também caiu drasticamente no México, menos 17,1%, África do Sul 16,4%, França 13,8% e Itália 12,8%. Coreia do Sul e Rússia tiveram os menores recuos. A economia encolheu 3,2% no segundo trimestre na comparação com o trimestre anterior, tanto na Coreia do Sul quanto na Rússia. E o Brasil registrou um tombo igual ao da Alemanha, 9,7% do PIB no segundo trimestre. De qualquer maneira, a expectativa é de que no final deste ano haja um registro de redução do produto interno bruto brasileiro de 4,5%, 4,7%, né? Ainda há muitas dúvidas, até porque há fatores ainda que não são controlados. E é claro, né, Ronald, que no mundo inteiro fica a expectativa de que a vacina vai trazer a solução e, portanto, o início da plena retomada econômica já em 2021. E, no entanto, houve uma declaração do Hans Kluge, diretor para a Europa da Organização Mundial da Saúde, e ele disse que tem ouvido o tempo todo que a vacina será o fim da epidemia. Ele disse, com certeza não. Não sabemos se a imunização será eficaz para todos os setores da população. Recebemos sinais de que será eficiente para algumas pessoas, mas não para todas. E se precisarmos encomendar vacinas diferentes, será um pesadelo logístico. Por quê? Pode ser sim que a vacina produzida pelo laboratório A seja eficiente para um grupo de pessoas e não para outro grupo. E, no entanto, a vacina produzida pelo laboratório B, ela pode ser eficiente para este outro grupo e não para o primeiro. E aí pode haver o que ele chamou de pesadelo logístico. Porque é bom lembrar, há uma experiência, por exemplo, do envio de medicamentos e vacinas para a África. E muitas vezes a falta de condições adequadas faz com que muitos remédios e vacinas se percam sua validade, sua eficiência e sua eficácia na hora que chegam de fato à população de alguns países da África. Em alguns casos, há até registros de produtos que fizeram mal porque, em razão da incapacidade de manter esses produtos com resfriamento adequado, e às vezes não é o problema nem do país que recebe, já no avião não há condições adequadas, já no navio não há condições adequadas e a perda de produtos. Por isso, o Hans Kluge fala em pesadelo logístico. Com relação à Europa, ele diz que o continente deve ter um aumento nas mortes nos meses de outubro e novembro. A Europa registra uma aceleração nas contaminações, mas o número de mortos permanece estável. E, segundo ele, é um momento em que os países não têm vontade de ouvir esse tipo de notícia ruim. Então, eles preferem, de cansaço,
de fastio, preferem já não prestar muita atenção nesses avisos. Mas ele disse que é obrigação dele dar o aviso. A OMS Europa se reúne até amanhã com representantes de 55 Estados-membros para discutir a resposta comum à pandemia e elaborar uma estratégia quinquenal. Enfim, a vacina, sim, trará respostas, modificará o cenário, mas ainda há dúvidas sobre se uma única vacina atenderá a população de um país inteiro ou se aquele país terá de contar com produtos diferentes, de laboratórios diferentes, de países diferentes, e aí terá de ter estrutura logística para isso. Nós sempre lembramos aqui que o Brasil tem uma vantagem, que é o fato de, nas últimas décadas, ter desenvolvido a cultura da vacinação, não é? E então já há quase que um movimento natural, por exemplo, em relação às vacinas infantis, não é? Já há um funcionamento natural, é dado o aviso, a sábado tem vacinação, e os pais já sabem qual o procedimento, onde irem, já há pessoas preparadas para receber essa gente e para a vacinação. Então o Brasil tem uma cultura de vacinação que pode fazer com que aqui o problema logístico seja bem enfrentado, né? Mas a economia mundial, ela ainda continua com mais interrogações do que exclamações, do que respostas em relação ao que acontecerá em termos de recuperação de produção e de consumo em 2021. Ronald.